Meus irmãos, boa noite para todos, a paz do Senhor. Vamos darmos início aí a mais uma aula do nosso seminário, que tem como tema aí o Espírito Santo, né? Matéria Paracletologia. E lembrando que nós estamos aí no tópico sobre os dons espirituais. E hoje falaremos aí sobre o dom da fé. Iremos iniciar esse dom e vamos ver aí até onde a gente consegue avançar nesse tema aí. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos em Tua presença. Somos carentes, meu Deus, de Ti, somos carentes da Tua graça, somos carentes do Teu amor. Tu sabes da nossa estrutura, sabes que somos pó. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos colocar de pé. O Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que em Cristo Jesus o Senhor venha nos santificar. Que em Cristo Jesus o Senhor venha nos fortalecer. E que venhamos, meu Deus, conhecer mais e mais de Ti. Na prática, meu Deus, seja conosco. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, primeiro lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ver esse dom mencionado lá. Já falamos sobre o dom da palavra da ciência, falamos sobre o dom da palavra da sabedoria, falamos também sobre o dom de discernir os espíritos, falamos também sobre o dom de operação de maravilha, e vamos iniciar aí o dom da fé. 12, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Já mencionamos esse aí. A outro, pelo mesmo Espírito, a ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, hoje nós iremos falar sobre a fé. Eu acho que é importante nós frisarmos, irmãos, que, biblicamente, e aqui nós precisamos saber diferenciar. Obrigado, filho. Biblicamente, nós temos 3 categorias de fé, tá bom? Primeiro, fé que salva. É chamada fé salvífica. Segundo, fé como fruto do Espírito. E em terceiro lugar, que é o tema da nossa aula de hoje, fé como dom espiritual. Uma é a fé que salva. Outra é a fé como fruto do Espírito. E outra é a fé como dom espiritual. Nós não podemos confundir isso daí. Vamos ver aí pelo menos um versículo sobre cada uma dessas coisas aí, desse tipo de fé. Vamos ver a fé que salva. Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8 ao 10. Fé como fruto do Espírito, vamos ver lá em Gálatas 5, 22, tá? Os irmãos anotem aí. Enquanto os irmãos anotam aí, para a gente ganhar tempo, eu já vou lendo aqui. Primeira, a fé que salva. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 10. Diz assim:
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só, pela graça vocês são salvos. O que é graça? Favor imerecido. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós não merecemos, mas nós acreditamos. Acreditamos em quê? João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste, né? Que é o Filho de Deus. Então, a fé que salva é a fé que nos leva a crer que existe um Deus que criou todas essas coisas e Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer por nós. Essa é a fé que salva, tá bom? Vamos ver agora a fé como fruto do Espírito. A fé espiritual é qual livro? Qual quê? Qual livro da Bíblia? Esse que nós lemos o primeiro texto lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Nós não lemos lá do 7 em diante? Aí fala dos dons espirituais, até que chegamos na fé. 12, 7. Do 7 em diante. Não está no 7. Qual é o versículo que ele está lá? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 12, versículo de número 9. Aparece no 9. Isso. Vamos ver a fé como fruto. Gálatas 5, 22. No final, faço uma conclusão sobre isso aí. É carocinho de jambo caindo no carro. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Olha a fé aí. Que fé é essa? Essa é aquela fé salvífica? Não. É a fé como fruto. Como assim como fruto? O Espírito Santo habita dentro de nós. Isso aqui está na página seguinte aqui, tá? As 3 esferas da fé. A fé tem 3 esferas. Na salvação, na santificação e no dom da fé. Então a fé como fruto, ela trabalha dentro da gente nos santificando. A fé como para a salvação trabalha na gente fazendo com que nós venhamos crer. A fé como fruto trabalha na gente na nossa santificação. E a fé como dom, o que é? É uma capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente, que o levará a fazer coisas extraordinárias em nome do Senhor. Agora preste bem atenção numa coisa. É possível, todos nós temos a fé que salva. Todos nós aqui cremos que Deus é o Criador do universo. Acreditamos? Todos nós aqui acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Acreditamos? Somos salvos. É possível que tenhamos essa fé. É possível que tenhamos a fé como fruto do Espírito, nos santificando, aperfeiçoando a nossa comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo não termos a fé como dom espiritual. Por exemplo, alguém aqui tem fé o suficiente hoje, se entrasse um paralítico aqui, se eu orar e o paralítico levantar? Tem? Espera aí rapidinho, eu vou ligar para um aqui para ele vir aqui. Não, se ele vai levantando, você vai fé. Tem um vizinho aqui, 2 casas depois. Eu pedi para ele vir aqui. Agora, se ele vai levantando, você é com Deus. Não. O resto é com Deus. Não, se tu tiver fé, ele levanta. Não.
mas eu tenho. Sim, vai lá, Fernando, chama ele ali. Rapidinho. Eu não tenho culpa de vocês não ter fé, gente. Não. Eu tô com inveja de você. Você tanta coisa que se eu contar para vocês, ele vai acreditar. Não, então não conta não. Melhor eu contar. Mas eu não conto, não vai acreditar. É É possível. igual a ponto que o Paulo falava. Eu queria falar de coisas espirituais. Vocês como... São carnais. Arrebentou agora. Não dá para Arrebentou. falar das coisas espirituais. Não estamos no mesmo espírito, né, Cássio? Tá melhor guardar essa vida, entendeu? Quem sabe eu e Deus? É melhor. Amém, amém. Não desmerecendo a fé dos irmãos, mas tem coisa que é só você. Fica tranquila quando eu abrir minha igreja, você vai ser meu braço direito. Mas é isso. Irmãos, então olha para cá. É possível termos fé que salva, ao mesmo tempo termos fé como fruto, e ao mesmo tempo não termos tanta fé assim como o dom, ao ponto de orar por uma pessoa e a pessoa ser curada na hora, e curada de uma doença gravíssima, que não tem aí solução pelos médicos para aquela situação. É possível? É. Eu, ao longo da minha vida, já orei por algumas pessoas e obtive bons resultados, no sentido da pessoa ser curada. Mas também muita pessoa que eu orei, eu não tive muito êxito. Então eu confesso a vocês que nem sempre a gente tem uma fé como essa daí para poder orar por uma pessoa e o milagre acontecer. Você está vendo que você está de folga hoje, tá? Está de folga? Tá? É que você costuma vir sempre por volta de 8h30. Amém, irmãos? Vocês entendem? Fala. Não te vai cair daquela conversa das aulas anteriores que não precisava de médico no hospital. Isso aí. Nem sempre a gente... Mas nós vamos trabalhar mais isso ainda aí. Tá bom? Olha a definição que está na apostila aí. Licença, rapidinho. Ah. Então, pode-se dizer que a fé, ela varia, de tipo assim, tem um dia que eu acordo com muita fé, Num caso da manifestação do dom, sim. Presta bem e atenção. outros dias não, A fé salvífica... da do dom, Sim, essa daí. sim. A fé salvífica também oscila. Todas essas fé, essas variadas tipos de fé também oscila. Você quer ver um exemplo bíblico? Então a Cátia tem razão no que ela falou. Vou chegar aqui, vou chegar lá. Jesus disse assim, ó, do nascido de mulher, ninguém é maior que João. Mas qual foi o contexto que ele disse isso? Vamos dar aqui um breve resumo da vida de João. Foi profetizado o seu nascimento, sua mãe era estéril, ele nasce, é criado praticamente no deserto e fica lá. Pouco antes de Cristo se manifestar ao mundo, ele já tinha sido revelado que ele seria o precursor de Cristo. Aí ele começou a pregar batismo de arrependimento. Começaram a achar que ele era o próprio Messias. O que ele disse? Não sou Messias. Começou a se humilhar. Você é quem? O profeta? Não, também não sou. Você é Elias? Não, também não sou. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou tão pequeno, mas tão pequeno que eu só batizo com água. Mas está vindo um aí que é muito mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno nem de desatar a correia do sapato dele. Importa que eu diminua e que ele cresça. No dia que ele teve encontro com Jesus, ele disse assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou para a multidão isso aí. Quando ele vai batizar Jesus, ele fala, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, mas tu vem a mim. Aí Jesus falou o quê? Deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça de Deus. Aí quando ele está batizando Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu, João automaticamente viu isso. O Espírito Santo desceu com uma forma corpórea de uma pomba sobre ele, automaticamente João viu isso. E uma voz do céu falou assim, ó, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. João ouviu isso. Então João presenciou tudo isso. O tempo passou, João estava preso no cárcere, perto de morrer,
E a fé dele oscilou. A fé é o quê? Dessa aqui? Não. Essa fé aqui. Oscilou. Ele chama 2 discípulos e fala assim, ó, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias ou se devemos esperar o outro. A fé dele oscilou. A nossa fé, irmãos, às vezes oscila. Será que Deus... Você acha que nunca passou pela minha cabeça? Será que Deus... Deixa agora aqui dar eco aos pensamentos da minha cabeça em algumas ocasiões. Puxa vida, será que Deus existe mesmo? Será que isso aqui é de fato a palavra de Deus ou me enganaram o tempo todo? Será que existe esse negócio de céu? Existe? Você acha que isso nunca passou pela minha cabeça, não? Já passou pela minha cabeça. Talvez a de vocês, não. A sua já passou, venezuelano? Já também? Então nós estamos juntos. Depois você pega a mão aqui, nós estamos jogando no mesmo time. Não é só brasileiro, não. É da venezuelano também. Da Venezuela também oscila. É isso aí. A gente passa por isso, né? Então essa fé, ela oscila. Como também essa aqui. Tem dia, irmãos, que eu estou, tipo assim, na igreja buscando a Deus, e alguém fala, pergunta, Daniel, ô irmão Daniel, ore por mim, a gente vai lá com uma fé danada. Mas já tem dia que a pessoa que pede oração, a vontade que dá é falar, irmã, pode ser sincero você? Eu estou tão ruim que é melhor você orar por mim. Mas é no momento que Deus mais usa acontecer. Eu sei, Mas eu não considero isso como uma fé oscilante, eu considero isso como uma dúvida. A pessoa que tem dúvida não crê. Mas É aquilo, você vai orar para uma pessoa, se você vê, poxa, será que essa pessoa vai ser curada? Você já vacilou, mas você não vai me adiantar. Já vacilou. Entendeu? Então o que acontece? Já vacilou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. Se você sabe que Deus, que Jesus, ele morreu, né, levou com ele as enfermidades, pecado, tudo mais, você tem que trabalhar em cima disso. Se você crê naquilo ali, você vai orar em prol daquilo ali, né? Com a palavra, dentro da palavra. E se você tem certeza disso, acontece o milagre. Agora, se você tiver alguma dúvida, será que Jesus morreu mesmo? Mas já era. Ou então, o que acontece? Quando vem uma sombra de dúvida, até você mesmo enfraquece. Mas a questão da fé é uma coisa certa dentro de você, né? De você olhar para uma situação, não é tudo que vai acontecer que você vai ter essa fé. Talvez seja até coisa de Deus, né? De saber a quem te enviar para fazer aquilo acontecer, né? Não é todo mundo. Às vezes você passa uma pessoa, você se compadece mais da dor daquela pessoa pela da outra. E nisso aí Deus toca em você, de você orar por aquela pessoa. É diferente. Já aconteceu situação, você passou perto de pessoas que estavam numa situação terrível, você não sentiu nem pena, já viu disso? Acontece comigo várias vezes. Então não é o caso de você orar. É igual meu filho estava aí, a ponto de ter uma doença grave, um desespero, uma crise renal, ninguém descobriu o que era, né? Eu fiquei com uma coisa tão grande, assim, um temor tão grande pela vida do meu filho, que eu comecei a orar, fiz exame, esperando o pior, e o resultado não deu nada. Ele não teve, por quê? Porque eu tinha certeza, né? E o que eu sentia através disso aí, eu falava com Deus toda noite, eu orava, fui lá, eu creio, Kátia, piamente. E aconteceu. E agora não descobriram nada, até hoje ele não teve nada, graças a Deus, em nome de Jesus vai continuar assim. Eu creio piamente que você é uma mulher de fé. Não estou sendo hipócrita, não. Então eu acho que é creio piamente que você. Exatamente. Às vezes o que eu estou dizendo. Tipo, você podia ter vergonha, chegar lá, eu vou orar meu filho, vou falar que Deus vai curar ele, chega lá, Deus não cura. Aí seria dúvida. Isso. O que eu estou dizendo é que o ser humano oscila. Isso, né? Só que eu não tive esse pensamento. Meu filho podia não ter sido curado, não é? E chegar perto de mim e falar: poxa aí, cadê? Você falou que ia ficar bom e eu estou doente. Eu podia ter isso no meu coração, não vou lá não, né? Porque se der ruim, depois vai sobrar pra mim. Tipo assim. Então eu pulei essa etapa, não é? Do meu orgulho, né? Da minha dúvida, e fui lá confiando em Deus. Amém. Eu acho que vai muito da nossa dúvida. Exatamente. Exatamente. O ser humano, ele é inconstante como as ondas do mar. Diz Tiago. Vamos lá, gente. Vamos voltar para cá. Definição para o dom da fé aí, ó. Só lembrando vocês mais uma vez que Paulo menciona os dons lá, mas ele não dá definição para o que sejam esses dons, tá? Diz o seguinte, que é a manifestação de uma forma sobrenatural
quando todos os recursos humanos se tenham esgotado, como a Kátia acabou de mencionar o caso lá do filho dela. Entretanto, é diferente da fé que opera para a salvação e a fé que cresce como fruto, como nós já explicamos ali, tá bom? Então vamos agora aqui discorrer um pouco aí dessa fé. Em primeiro lugar, escreva aí como título aí, os perigos da fé. Vou apagar com o meu lenço mesmo, porque o apagador está na mochila. Se puxar o apagador ali, vai tirar a gravação. Pois dou uma lavada ali. Os perigos do dom da fé. Ou os perigos da fé. Você tem botado dom, não? Os perigos da fé. Tem? Tá. Anotaram aí os perigos da fé? Primeiro, ela pode diminuir. Eu vou escrever tudo aqui, depois a gente vai comentando. Mateus 14, do 22 ao 31. Segundo, ela pode ser perdida. Terceiro, ela pode ser escondida. Quarto, ela pode ser pervertida. E quinto, ela pode ser morta. Meu Deus, hein? Aqui a morte é aqueles que estão Então, nós vamos ver aí. na onda do mundo. Nós vamos ver aí nos versículos bíblicos aí. Tá? Enquanto vocês vão escrevendo aí, ó, ela pode diminuir. Mateus capítulo 14. A partir do versículo de número 22. Rapaz, bom. Anotaram aí, gente? Mateus 14, a partir do versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. A pergunta que eu faço é, não fecha a Bíblia não, Pedro nessa hora aqui estava com a fé grande ou pequena? Grande? Não, aqui estava grande. Estava lá alguém no mar, só que era um fantasma. Jesus, eles gritaram, Jesus: não, sou eu mesmo, não é um fantasma não. Aí Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou andando por cima do mar. Aí está dito lá, e disse ele: vem. E Pedro foi. Pedro colocou o primeiro pé,
colocou o segundo e foi andando lá. Foi andando sobre a água para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a fé de Pedro, ela diminuiu. Por que ela diminuiu? Porque ele começou a sentir o vento forte. E ele automaticamente tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias. Como essas circunstâncias? Bom, eu estou fazendo algo que não é normal. Eu já estou em cima do mar aqui, andando como se fosse terra firme. Está vindo esse vento soprando forte aqui para cima de mim. A fé dele, então, diminuiu. Quando diminuiu a fé dele, ele começou a afundar. Ele teve medo primeiro, está lá, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, salva-me. O Senhor foi lá, estendeu a mão para ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo de fracassar nos leva ao fracasso. O medo é um dos maiores opositores para a manifestação da fé. Por isso você não tem fé para curar, vocês têm medo. A Cátia. Chega o paralítico aqui, você olha, eu olho, manda ele vir aqui, aí o resto é por Deus. Eu tenho fé para isso. Agora, se Deus não fazer, sou ele. Não sou eu que vou fazer, não faço nada. Amém. Amém. Vocês sabiam, irmãos, que mais de 50%, isso é comprovado, mais de 50% de pessoas que morrem picados por cobra, a cobra não era venenosa? Não era. Aí vem a pergunta: mas por que morreu então? Simples. Que a primeira coisa que vem em nossa mente, quando ou a gente ou vê alguém sendo picado por cobra, só vai morrer. Mas não tinha veneno. Por que morreu? O medo de morrer. O medo leva as pessoas ao fracasso. Você sabia também que mais de 50% das pessoas que morrem afogada, ela morre com a quantidade não suficiente para poder matá-la? Por que morreu? Caiu logo o desespero ali: eu vou morrer. E morre. Preste bem atenção numa coisa: todos nós temos que trabalhar os temores e os medos que há dentro da gente. As A maioria fobias. morreu de Covid também porque tinha medo. Um monte de pavor, não saía nem de casa, pegou e morreu. Morreu. Fulano morreu, andou na rua aí, morreu também. Enfim, todos nós precisamos trabalhar esse temor. E preste bem atenção: Satanás, abaixo de Deus, a pessoa que mais nos conhece é Satanás. Ele conhece os nossos medos, os nossos temores. E tem um versículo no livro de Jó, que Jó diz assim, o que eu temia, isso me sobreveio. O medo atrai a desgraça. Atrai a desgraça. Então precisamos trabalhar isso aí. Então a fé, ela pode ser diminuída. Segundo, não botei versículo não, né? Errei ali, aliás, errei não. Esqueci de colocar. 14, 22 a 31, diminuída. Não, a diminuída. Agora ela pode ser perdida. Eu não botei não. Vou botar aqui. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Escondida. Tiago 2, 17, 18. Pervertida. 2 Timóteo 2, 18. O outro já está ali. Vamos ver então agora perdida. 1 Timóteo 1, 19, 20. Se você está em alto mar e uma coisa valiosa cai da sua mão, você vai fazer uma selfie.
Aí tá com o celular lá que tá pagando a prestação ainda. O celular caiu no mar. Você ficou sem celular, né? Perdeu o celular. Hã? Se for igual eu que não sabe nadar, é melhor não ir. Perdeu o celular. Em alto mar, vou pular nada. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Olha o que está dito lá, ó. Paulo diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Perderam a fé. Entre os quais foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Himeneu e Alexandre fizeram naufrágio. Paulo está confundindo, está comparando aqui a vida cristã, a vida da fé, a alguém que está em alto mar. O que nos mantém em alto mar, de pé, é a fé. Faça, Senhor, que eu vá andando sobre as águas. Vem. A vida cristã é o viver da fé. Mas Paulo fala aqui de duas pessoas que naufragaram. Ou seja, sucumbiram na fé. Perderam a fé. É bem provável, bem provável não, é provável, é correto afirmarmos que todo mundo aqui conhece pessoas que começou bem na fé, chegaram em Deus, creram em Cristo, era uma bênção, estavam ali nos cultos, consagração, orando, e vão para vigília, escola dominical, estudo bíblico. Só que com o passar do tempo, elas foram se esfriando. Ó o navio em alto mar, ó, foi naufragando, 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 naufragando. Ou já morreram fisicamente, espiritualmente, ou hoje estão vivas fisicamente, porém com a sua fé perdida. Eu conheço muitas pessoas que começaram junto comigo no tempo que eu aceitei a Cristo. E hoje algumas delas estão melhor que eu em nível de fé. Já tem outras não, que estão pior. O tempo passou e a fé se perdeu. Preste bem atenção a uma coisa, irmãos. Tão importante quanto começar bem é terminar bem. Terminar bem. Tem uns que começam bem, como Saul, escolhido por Deus para ser o rei de Israel, o meu ungido, Saul, mas terminou se matando. Terminou com um espírito mau, maligno, atuando sobre a vida dele. Outros começaram bem, como Sansão. A mãe dele era estéril, o anjo foi lá e falou que ia gerar um filho, que ia livrar o povo de Israel, mas terminou mal, com seus 2 olhos furados. E a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor havia se retirado deles. Judas começou muito bem também ao lado do Senhor, mas terminou mal. Então nós precisamos ter cuidado para que essa fé não venha a ser perdida. Não venha a ser perdida. Precisamos alimentá-la. Eu costumo dizer, irmãos, que a fé é como uma semente. Eu estou com 2 sementes ali que está dando uns jambos agora. Esse que é chamado de fora de época. Aí caiu ali, já extinguiu o fogo. Quando eu abri ele ali, já estava já aquela... Como é que é o nome daquela ali? Aquela, um brotozinho ali já saindo. Eu já peguei uma garrafa PET ali, cortei, coloquei ali o negócio dentro dela com uma terra, já está ali todo abrindo ali. Ó. Essa semana vai aparecer já aquelas primeiras folhinhas dele ali. Mas para isso tem que ali, que o sol que está aí, sei lá, colocar uma água, proteger. Uma vez, um discípulo chegou para o seu mestre lá e falou assim: o que é mais importante na vida espiritual? A fé, a oração ou o jejum? Perguntou para ele. Aí ele foi lá,
e falou para ele assim, escuta, faz o seguinte, vai lá fora daquela árvore lá e tira um galho daquela árvore. Aí sem entender nada, foi lá, tirou um galho, trouxe. Aí falou assim, ó, vai lá agora e tira um outro galho daquela árvore. Aí ele trouxe um outro galho. Aí falou assim, agora você vai lá e arranca o galho pela raiz. Perdão, arranca a árvore pela raiz. Mas se eu fizer isso aí, a árvore vai morrer. Ele falou assim, assim é a vida espiritual. Se você for lá e arrancar a oração, arrancar um galho, que é o galho da oração, você perdeu boa parte da árvore. Mas a árvore até então não morreu. Se você for lá e arrancar mais um outro galho, você vai tirar uma outra parte da vida da árvore, mas ela não vai morrer. Mas se você for lá agora por último e arrancar o tronco, que é a fé, a árvore toda vai morrer. Mas, ou seja, comparando isso com a vida espiritual, se a cada dia que se passar, gente, nós formos tirando a fé, ou a oração, ou a leitura da palavra, ou for tirando as coisas, a questão de tempo você vai morrer. Ninguém se desvia da noite para o dia, gente. Quando você encontra um desviado aí fora, que ele chega ao ponto de falar, eu estou desviado, vai por mim. Ele primeiro ficou desviado dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele foi parando de ter vida dentro ainda da igreja. E ele foi... Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à construção arquitetônica. Eu estou me referindo ao povo de Deus. Você está me entendendo? Nós precisamos fazer parte do povo de Deus como igreja, como corpo de Cristo. E se você pegar qualquer membro do corpo, e tirar ele do corpo, ele se afastar do corpo, da companhia dos salvos, ele vai morrer. Arranca um dedo seu e coloca longe lá. Ou até bem perto de você, mas está separado do corpo. Ele vai morrer. Então a vida espiritual, a fé, ela precisa ser regada, precisa ser cuidada. Senão ela vai ser perdida. Amém? Corremos um risco também de esconder a fé, perverter a fé, ou termos a fé morta. Nós vamos ler só um desse aqui, o resto vocês lêem em casa, tá? Vamos ver, já que estamos lá em Lembra Timóteo, vamos ver o quarto ali, pervertida. 2 Timóteo 2, 18. Os outros, você lê em casa. Embora, vou ser bem franco com vocês, eu não tenho muita fé de que vocês estão lendo suas referências e apostila em casa. Estou sendo meio incrédulo aí. 2 Timóteo 2, 18. Apostila não, é a Bíblia. Ah? Estou lendo aquele livro, estou lendo a Bíblia, não sobra tempo apostila. Apostila eu estudo aqui. Amém. 2 Timóteo 2, 18. Vamos ler o 17. O 16. O André rindo aí, está rindo? Está rindo? Evita. Adé, fica espírito de oração aí. O André está fazendo rir, ó. Pior é você que não admite que Ó. o não está lendo. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, verso 16. Mas devido ao falatório. Isso, exatamente. Isso aqui, irmãos, é terrível, ó. Olha o que leva muitas pessoas, ao fracasso espiritual. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tem pessoa que se reúne para falar de tudo, mas só de coisa ruim. Deus, Cristo, Espírito Santo, fala não, mas só fala coisa ruim. Verso 7. E a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então a fé pode ser pervertida. É por isso que precisamos termos muito cuidado com quem está ensinando. Porque o ensinador, ele pode tanto edificar vidas, como destruir vidas. Ele pode estar
levando pessoas para Cristo ou levando pessoas para Satanás. Esses aqui, por exemplo, aqui, Himeneu e Fileto, não é? Isso. Himeneu e Fileto, eles não só se desviaram da verdade, como perverteram a fé de alguns. Eram pessoas que estavam com a fé sadia, saudável, mas foram pervertidas por esses falsos ensinadores aí, dizendo que a ressurreição já era feita. Não, Jesus já veio já. A ressurreição dos mortos já aconteceram já. E sabemos, à luz da Bíblia, que nada disso aconteceu. Tá bom? Agora anotem aí as 6 fases da fé. As 6 fases da fé. As 6 fases da fé. Primeiro, nenhuma fé. Marcos 4:40 e Hebreus 11:6. 2. Pouca fé. Mateus 6:20. Terceiro, fraco na fé. Vocês estão cansados, né, gente? Trabalhou hoje, Valdeir? Sou peão. A gente... Até o André falou que ele mandar mensagem para você lá no... Brincamos de dominó hoje lá no... Aonde? Confraternização lá na igreja. Muita fé. Lucas 7:9. Conseguiu ganhar lá, filho? Ganhei algumas e perdi outras. Acho que eu mais perdi que ganhei. Mas com o André eu dei bastante sorte lá, né, André, hoje. André estava sendo o seu parceiro lá. Grande fé, Mateus 15:28. E sexto, cheio de fé. A fraca fé é Romanos? Fraca fé é Romanos 14:1. Atos 6:5 e o 8. Vamos ver esses versículos bíblicos, irmãos. Nenhuma fé. Marcos, é possível alguém não ter fé. Marcos 4:40. Marcos 4:40. É aquela passagem que Jesus está acalmando uma tempestade. Uma tempestade... Vamos ler a partir do 35? Não se apressa não. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Preste bem atenção, que não era só o barco que Jesus estava, tinha outros barquinhos, tá? E levantando-se grande temporal de vento,
e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele, que é Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os outros evangelhos que narram essa passagem aqui não diz que ele estava dormindo sobre uma almofada. Diz que ele estava dormindo, mas não sobre uma almofada. Só Marcos que diz. Jesus, uma tempestade danada, pegou um travesseirozinho, tirar um cochilo aqui, e foi lá tirar um cochilo. Aí os discípulos chegaram perto dele lá e despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e teve grande bonança. E disse-lhes: Por que ainda sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eram discípulos de Cristo, mas estavam sem fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 14, diz que... Fugiu agora a palavra. Vamos lá, Romanos 14. Tudo sem fé é pecado. Paulo diz lá que o que não é da fé é pecado. Romanos 14. Agora resta só o versículo, né? É o 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. É sério isso, gente. Eu está pecando quando diz no negócio do Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Tudo que não é de fé é pecado. É pecado. Segundo, então já vemos lá um caso de sem fé. Agora vamos ver o outro caso de alguém numa posição um pouco melhor. Não está sem fé, mas está com pouca. Mateus 6, 30. Mateus 6, 30. Vamos ler a partir do versículo 28 para entendermos o 30. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, não crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, de pequena fé. Então não anda preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, porque Deus cuida de tudo isso. Aí quem tem muita preocupação com isso aqui, Jesus define como sendo homens de pequena fé. Por outro lado, há aqueles que são fracos na fé. Romanos 14, verso 1. Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Enfermo aqui, gente, não é que ele está doente no corpo, não. A fé dele é doente. Recebei-o sem contendas e sem dúvidas. Como descobrir que uma pessoa está doente na sua fé?
Olha lá, ó. Um crê que de tudo pode comer. Esse é o forte. Mas o outro que é fraco só come legume. Como entender isso aqui? No contexto da época. As carnes, como eu expliquei semana passada, as carnes antes de ir para o açougue, ela era oferecida aos ídolos. E as pessoas sabiam disso. Aí a pessoa se convertia, e agora? Eu posso comer isso aqui ou não? Isso aqui, vou dar um exemplo, tá? Isso aqui certamente foi sacrificado à deusa Diana dos Efésios. Ou então, isso aqui foi sacrificado a Baal. Aí o que Paulo fala? Como lemos semana passada. Vai no mercado e compra de tudo, sem perguntar a procedência, por causa da consciência. Então o fraco lá na festa só comia legume. O forte comia tudo. Se você é fraco na festa e só come legume, pode trazer a carne para cá. Pode trazer para cá. Deixa aqui em casa que eu estou comendo tudo. Eu, Mateus então. O povo está guardando também a picanha que foi prometida aí. Quem prometeu picanha? Quer dizer, então? O presidente aí prometeu para nós aí. Qual presidente? Quando a gente passar naquela encruzilhada, Ao Lula? ver aquela farofa com aquele franguinho assado, a gente pode pegar e comer. Quando a gente passar naquela encruzilhada, já viu, irmão? Deus me livre. Tem até maionese, tá? Dá até nojo. Só de pensar. Aí a pessoa tá morrendo. Tudo depende do ponto de vista, cara. O mendigo come e lambe o beijo. É verdade. Então, ele é aquela coração. É verdade. Por que ele faz isso? Porque tem fome, né? Salomão disse lá em Provérbios, ao homem faminto, o que foi, Mateus? Você escutou aí? A cadeira arrastou aí. A cadeira arrastou aqui, filho. Soltei um venenoso. Não deu para segurar, me perdoa. Tá gravando, cara? Tá gravando. Soltei um venenoso. Deleta, cara. Deleta não. Menos mal que não veio acompanhado do cheiro. Pelo menos o cheiro foi embora. A cadeira tá arrastando, né, Matheus? Tava no trabalho lá, segurando, alguém falou assim, Daniel! Pá! Eu soltei de novo. O ruim foi o cheiro depois. Cuidado quando você estiver no púlpito aí embaixo. Meu pai. Aqueles bateristas que tem microfone atrás assim. Pá! Aí você tá em pé, vai que acontece alguma coisa. Mas eu estou... Salomão diz em Provérbios que para o homem faminto até o amargo é doce. É verdade. Eu odeio comer, por exemplo, jiló, maxixe, aquele negócio de... É maxixe que fala, né? Mas Pepino. pepino, não gosto. Pepino me dá uma ânsia de vômito aquilo. Esse Matheus é terrível, ele escutou, ele riu na hora ali. Foi a cadeira que arrastou, filho. Ele já conhece, né? Já conhece, já conhece. Foi meu pai. É meu pai. Meu pai. Conheceu o pai pelo cheiro. Matheus entende de sonoplastia. Tem. Vai ser sonoplasta. Vai dizer que vocês não fazem Qual isso. foi a nota ali, Matheus? Foi dó. Tenha dó de mim. Tem a dor do nariz. Gente, muita fé. Presta bem atenção. Sem fé. Glorifica a Deus sem fé? Não. Glorifica a Deus o pouca fé? Não. Glorifica a Deus o fraco na fé? Não. Agora, muita fé glorifica. Lucas capítulo de número 7. Quando já subir a meme, tem que cortar isso. Né? Faz meme não. Pior que isso vai dar pra passar não. Não, deixa passar, bota batido lá. Paulo disse que o mal que eu não quero fazer se faça. Eu fiz o mal. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esse versículo. Apareceu um barulho no vídeo. Filmou aí, gravou o barulho. Como que esse Matheus dedurou logo. Dedurou. A cara dele já olhou pra mim e ele riu.
Lucas 7, 9, vamos lá. Levou seu pai, né, Deus? Olha aí, 7, 9. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 1. Não precisa pressa não, vamos correr não. Deixa eu ver aqui, que horas tem? Vamos ler essa passagem aqui e a gente para aí para o nosso intervalo. Lucas 7, verso 9. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu nunca falei sobre essa passagem aqui. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, em outras traduções, a quem muito amava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi ter com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diga, porém, apenas uma palavra, e o meu criado ficará são, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem mesmo em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo do enfermo. Então Jesus disse que nem mesmo Israel tem achado tanta fé. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Esse centurião aqui, centurião não era o nome dele, tá, gente? Vocês sabem disso, né? Era a profissão dele. Centurião é o nome dado a quem tomava conta de 100 soldados. Centurião. Era um homem romano, não era judeu. E havia uma prática comum da época dos romanos, onde esses homens de autoridade, eles tinham em casa uma espécie de escravo sexual, um servo sexual, que o servia com os afazeres domésticos e o servia também sexualmente. Isso era uma prática. A Bíblia não está dizendo que esse caso aqui foi um desses, mas havia uma prática. Então você encontra hoje no meio acadêmico cristão que apoia e aprova o homossexualismo, eles se apegam nessa passagem aqui para poder afirmar que Jesus em momento nenhum repreendeu aquele homem. Mas preste bem atenção numa coisa. Primeiro, não podemos dar voz aonde a Bíblia se silencia. Os que afirmam que esse servo era um escravo também sexual, se apegam no fato que Jesus está indo lá para poder curar. Aí alguém fala para o centurião: olha, ele está vindo. Como o centurião, na opinião dessas pessoas, não queria que Jesus chegasse lá e visse o servo dele lá, e eles tinham relações sexuais, aí falou para Jesus: não vem não, que eu sou homem sujeito à autoridade também, eu apenas falo para esse vai fazer, e ele faz, eu falo para esse faz isso, e ele faz, então basta tu enviar uma palavra. E Jesus, então, vendo a fé desse homem, envia uma palavra, e o homem era curado, o servo foi curado. Então, na mente dessas pessoas, o que o centurião queria era esconder a situação. E ele manda
alguém falar para Jesus isso aí, um amigo não foi lá. Porém, nós não podemos dar voz ao texto. Embora fosse uma prática comum, o texto não está dizendo que o centurião abusava sexualmente do servo. O texto não diz. Então, nós não devemos dar voz aonde a Bíblia se silencia. Era uma prática comum? Era. E geralmente esses servos, gente, a maioria deles eram pessoas até de menor. Eram pessoas de menores, que eram compradas no mercado humano para ser escravo. Tá bom? E Jesus sabendo, no caso, se fosse, né, fato, essa coisa, esse pensamento aí dos historiadores, ou seja, Jesus, ele sabendo dispensar de todas as coisas, ele curaria esse centurião? Não sei. O que ele... complicado, né? Então, o que Jesus faria, ele não tendo feito, não temos como saber. Porque a Bíblia diz que é abominação. Não temos como saber. Né? Então, Não temos como saber. Mas isso aí, Daniel, mesmo sendo nessa época de Jesus, eles praticavam a lei. E a própria lei vai dizer que não deitarás. Sim, mas observa o seguinte, esse homem aqui, ele não era judeu, ele era romano, era um homem pagão. mesmo assim. Não, sim, eu estou dizendo que ele era um estrangeiro. Há possibilidade, devido ao costume da época. O que eu estou falando para vocês é que nós não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Não podemos afirmar. E Jesus, gente, em muitas ocasiões foi tolerante. E tolerante até demais. A mulher, por exemplo, lá que foi pega em pleno ato adulterando, ele foi tolerante com ela, não foi? Foi tolerante com ela. A Bíblia nos ensina a sermos tolerantes. Lembra, por exemplo, de Naamã? Naamã, depois de ser curado da lepra, ele volta diante do profeta, se humilha e fala assim para o profeta: agora eu sei, ele não sabia, que só em Israel há Deus, não há Deus mais em canto nenhum, só o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, agora eu sei. Aí ele olha para o profeta e fala assim: porém, me perdoe o Senhor, quando eu tiver que entrar na casa de Rimon, que era o Deus adorado lá, com o meu Senhor, rei da Síria, para o adorar. Porque a profissão dele exigia que ele entrasse junto com o rei na casa de um ídolo e se prostrasse. Por quê? Porque ele tinha que proteger a integridade física do rei para onde quer que o rei fosse. E ele foi lá. O que Naamã, o que o profeta falou para ele? Não, você agora tem que adorar só a Deus. Você não pode lá desdobrar, mas de jeito nenhum. Falou para ele: vai em paz. Ele teria que entrar dentro do templo. Teria que se curvar diante, embora não fosse adorar, mas teria que se curvar. Ele falou: vai em paz. Vai em paz. Precisamos pegar isso como lição, irmãos. Às vezes a gente vai com pessoas crentes na casa de ímpio para orar e já chega metendo pau na imagem da Virgem Maria, ou não sei quem que está ali no crucifixo. Vai devagar. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Deixa aquela transformação, quem faz é Deus. Ensina a verdade sem ser chato. Sem ser chato. E deixa que a pessoa por si só chegue numa conclusão que aquilo não faz bem mais para ela. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui? Deixa eu parar aqui.